Sabe aquela sensação de que parece que tá faltando alguma coisa na tua vida? Tu faz coisas, tu viaja o mundo, tu anda por aí e falta uma coisa. Sempre está faltando alguma coisa na tua vida. Um cliente me procurou há algum tempo me relatando isso, que ele sentia um vazio que não sabia explicar, mas ele sentia. E aí fomos fazer a constelação. Ao colocarmos a constelação dele, tá? Colocamos o cliente no campo, ele sentiu um aperto no peito, uma dor nas costas, parecia que tinha uma mochila muito pesada nas costas. Foi desenrolando, a gente foi conversando, foi trabalhando a constelação. E aí, o que aconteceu? Quando a gente colocou a mãe do cliente e colocamos o pai do cliente no campo, o cliente percebeu que faltava alguma coisa, aquela falta, ele falou, mas essa falta. E eu senti, como constelador, como aquele que estava conduzindo a constelação, uma falta ali também. O que estava faltando? O que se mostrou que estava faltando naquele campo? Uma criança. Tinha uma criança que, quando foi colocada no campo, essa entrada da criança causou no meu cliente um alívio. Como se aquele aperto no peito dele fosse começando a sumir e foi aliviando. Ele reconheceu essa criança como um irmão. Quando eu coloquei para ele, esse aqui pode ser um irmão que a tua mãe perdeu quando na gestação, e ele se sentiu que sim. Ele trouxe a percepção do corpo dele de que fazia sentido, que aquela criança fosse um irmão perdido pela mãe. Então, a gente fez um trabalho de devolver essa criança para a mãe. Deixar com a mãe e com o pai do nosso cliente essa criança. A gente devolveu a criança aos pais. Quando o meu cliente devolveu a criança aos pais, a dor nas costas, o peso nas costas, começou a aliviar. A gente fez um trabalho de inclusão. O cliente me relatou que, por mais que ele conversasse, que tivesse uma relação muito boa com os pais nunca falaram sobre esse aborto. Tá? E isso acontece muito, não é raro que muitas vezes os nossos pais, eles acabam esquecendo, ou quando são pessoas que viveram há um tempo atrás, no século passado, elas não davam muita bola, perdeu a criança, perdeu. Só que a gente aprende na constelação familiar que todos têm um lugar na família. Todos fazem parte. É a chamada lei do pertencimento, né? Toda criança, toda pessoa que nasce numa família, ela pertence a essa família. Então, essa criança aqui, ó, que esse irmão do meu cliente, ele precisava de um lugar, né? E o que o cliente acabou fazendo? Uma coisa que ele fez assim, ó, por conta dele, no coração dele, ele escolheu um nome para essa criança. Ao escolher esse nome, ele efetivou o pertencimento desse irmão no sistema dele. Né? Então, uma criança, ela pertence ao sistema. E um detalhe muito importante, esse irmão era mais velho do que ele. Muitas vezes, o irmão mais novo, ele fica muito ligado ao irmão que veio antes e não ficou. Esse irmão aqui, ele ficou o tempo que tinha que ficar. E essa conexão, essa dor desse luto, esse irmão mais novo sentia. Então ele reconheceu o irmão mais velho. Ele reconheceu o seu lugar, porque a partir de então ele entendeu que ele não era mais o filho mais velho da mãe. E mais ainda, ele não era mais um filho único, ele tinha um irmão mais velho. E isso chama-se lei da ordem. A pessoa que chega primeiro no sistema familiar, ela tem uma ordem, um lugar. Né? Quem chega depois tem o outro lugar. Então esse irmão aqui, esse filho, não é o filho mais velho, ele é o filho mais novo, porque esse irmão mais velho não ficou. A gente reconhece esse irmão, esse filho mais velho, e uma das soluções ou frases de solução que a gente traz é de que essa criança teve o destino que tinha que ter. E era o destino dela ficar o tempo que ficou. E que ela faz parte do sistema. Tá? Então a gente inclui essa criança porque ela pertence, dá um lugar no sistema familiar. Quando tu dá o lugar a essa criança, como filho mais velho, o irmão mais velho, tá? Vai reverberar aqui, na vida dessa pessoa. Esse cliente, ele, após um tempo, a gente se encontrou de novo. Né? Sempre que eu atendo um cliente, dali a uns 21, eu sempre dou uns 21 dias, assim, de espaço entre uma sessão e outra, ou 30, depende, né, das datas e agendas. Mas a gente se encontrou depois. Depois de um tempo, esse cliente me relatou o seguinte, olha, aquela sensação de falta, ela sumiu. Né? Aquela coisa que estava faltando, que eu estava sempre procurando uma coisa, isso sumiu. Mas ele continuou fazendo exercícios sistêmicos para o irmão dele, e numa conversa com a mãe, isso assim é uma abertura que ele tinha com a mãe, né? Ele questionou a mãe,
teve alguma situação, e a mãe dele contou que, num determinado momento, depois que casou, antes de engravidar dele, ela teve um sangramento muito forte. E que ela simplesmente não sabia se aquilo tinha sido um aborto ou se era um sangramento, questões menstruais. Essa sensação foi confirmada pela mãe, que houve alguma coisa. Então a gente verificou no campo, e isso é muito importante, a possibilidade de ser um filho que ficou em pouco tempo. Ficou o tempo que tinha que ficar e foi embora. Mas a gente dá um lugar a ele. Então, o que fica de importante, né, nesse nosso relato? Que quando a gente está procurando algo, né, a gente está perdido na vida, muitas vezes é o nosso sistema familiar que está fazendo com que a gente olhe para alguém que está perdido nesse sistema. Então, toda dor, toda doença, ela é a denúncia de alguma coisa. Né? Então, quando tu tá ali com aquela sensação de tá faltando algo, às vezes não é tu que tá faltando. Não é em ti, é alguém que tu precisa reconhecer, é alguém que precisava ser reconhecido, certo? Isso é o trabalho sistêmico. A gente olha sistemicamente para a situação que tu está vivendo. E aí, né, em algumas situações, isso é uma coisa muito importante que a gente sempre tem que frisar e deixar claro para o cliente. O que a gente precisa ter um cuidado muito grande? Em algumas situações, tu vê o que a constelação mostra. Mas, né, se tu não consegue lidar muito bem com isso, é muito importante. Isso é assim, ó, a gente sempre é bom frisar. Se tu não consegue lidar com a situação que tu tá vendo aqui, um acompanhamento psicoterápico vai te ajudar e vai te ajudar a te centrar, certo? Sempre a gente tem que deixar claro que a constelação, ela abre uma porta e ela mostra o que precisa ser feito. Precisa incluir um irmão que não ficou. Incluir. Mas eu não consigo sustentar essa inclusão. Um atendimento psicoterápico vai te ajudar. E tem muito psicólogo que entende de constelação, tem muito psicólogo constelador que pode sim te ajudar sistemicamente nessa situação, tá bom? Isso é um pouco do trabalho de constelação familiar, um pouco do trabalho sistêmico que vai te ajudar e muito. Né? Se tu tem assim uma situação na tua vida que parece que não tem solução ou te incomoda, acontece sempre de tempos em tempos. Acontece com um padrão, vamos dizer assim, tá? De um tempo em tempo acontece aquela situação, ou algo parecido. Tá aqui, ó, sistemicamente. É algo que está sendo denunciado e que é importante que tu olhe, que tu precisa olhar. Beleza, minha gente? Dá um joinha aqui no nosso vídeo, curte esse nosso vídeo. Me segue aqui no canal, né? Precisamos aumentar o número de seguidores, eu quero fazer lives ao vivo, mas aí, como não tem tanto seguidor, tô começando, né? Então, te inscreve aqui pra gente conseguir aumentar o número de inscritos e aí eu poder também fazer live ao vivo, certo? Compartilha esse vídeo com alguém aí que tu acha que precisa dele e vamos lá. Um abraço e assim seguimos.